amanhã. Guaporé, pedaço de mim, o teu futuro com amor e com fé, pra sempre minha, pra sempre nossa Guaporé. Faltando 27 minutos para 5 da tarde, 27 para 5. Hoje, quarta-feira, 1º de maio de 2013, Dia do Trabalhador. Nós estamos abrindo conversas desta quarta-feira, feriado. Você pode participar conosco através do telefone 34431212. Esse é o contato direto aqui no estúdio comigo. Ou então você pode participar também através de torpedo, enviando uma mensagem para a gente. No Conversas de hoje eu vou bater papo, vou conversar com o Giovanni Dalmas, com o Gilberto Dalmas e com a Laura Dalmas, galera do site Caminhos de Guaporé. Satisfação recebê-los aqui no estúdio. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Falo com quem? Inicialmente com o Gilberto. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Kleber? Tudo tranquilo. Boa tarde para ti, para todos os ouvintes da Rádio Aurora. E para nós também, um prazer, uma satisfação imensa estarmos de volta aqui nos estúdios da Rádio Aurora, uma grande amiga e apoiadora do nosso trabalho. Giovanni, tudo bem? Ótimo, para nós é um prazer, como o Gilberto acabou de dizer, voltar aqui a essa emissora que tanto apoia e valoriza esse tipo de atividade. Legal. Tudo bem contigo, Laura? Oi, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo bem. Muito bem. Eu gostaria inicialmente que vocês nos indicassem qual é o objetivo, como é que surgiu a ideia de criar um site Caminhos de Guaporé. Qual é a proposta inicial lá atrás? Foi criado quando? Em 2011, é isso? Inicialmente nós tínhamos um blog que começou lá em torno de 2007, né? Que era usado para nós postarmos fotografias das minhas andanças pelo interior de Guaporé, né? Eu que sou apaixonado pelo interior, lá em 2007 comecei a fazer essas andanças pelo interior e comecei a postar essas fotos no nosso blog, que era o Caminhos de Guaporé. Você fazia essas andanças por quê? Qual era curtia o interior? Paixão pelo interior, natureza e fotografia. E aí fazia a fotografia e colocava no blog. Isso, as imagens eram postadas, né? E com o tempo as pessoas foram gostando, né? E solicitando que cada vez mais essas fotos fossem postadas. Aí eu passei para divulgar essas fotos também no modelo tridimensional do panorâmico, que é o Google Earth, né? E as pessoas de fora também, de outros estados, outros países, outras cidades, começaram a ver as fotografias de Guaporé e o blog foi tomando corpo, foi crescendo, né? Cada vez mais as pessoas acessavam o blog e aí chegou no ano de 2011, né? Que numa ideia junto com o Giovanni, a Laura, a minha esposa, nós resolvemos partir para um trabalho mais profissional e aí que surgiu, né, a ideia de criarmos o site Caminhos de Guaporé para tornar o trabalho também um tanto mais profissional. Que é um trabalho feito em família. Exatamente, trabalho feito em família. Vocês têm funcionários atualmente ou não? Não, somos só nós. Só a família mesmo. Exatamente. E quem faz o quê dentro do site? Nós, inicialmente, todo mundo fazia um pouco de tudo, né? E ainda hoje, assim, a nossa forma de trabalhar é uma forma de muita cooperação, muita amizade e companheirismo, né? Então, no que precisar, todo mundo pega e põe a mão na massa, né? Mas como alguns têm algumas características diferentes e habilidades diferentes, então nós resolvemos dividir as tarefas. Distribuir isso de acordo com as habilidades de cada um. Exatamente. Por exemplo, o Giovanni, né, pela profissão dele, pela arte que ele desenvolve, ele tem habilidade mais para a questão tecnológica, né? Então ele cuida de toda a parte de desenvolvimento visual do site e também mais a parte comercial. Eu e a Laura, nós já ficamos mais na parte de matérias, fotografia, né, e pesquisa também. Então, assim, a gente se divide nesses termos. É um trabalho paralelo. Vocês têm outras atividades durante o dia. Com certeza. Todo mundo tem. Isso, exatamente. Até o Giovanni pode também colocar alguma coisa a respeito disso, né? A gente trabalha durante o dia e esse trabalho é feito quase que exclusivamente de noite e durante o final de semana. Só vou fazer um parêntese antes, quando foi comentado que o site é feito só pela gente. Eu quero agradecer até o pessoal que colabora com o site. O site não é só da gente, não é só a gente que está populando ele, tem bastante gente colaborando com a gente, enviando material, ajudando na divulgação,
comentando, né, que o site é bastante interativo, tu pode comentar lá, dar a tua opinião, mandar sugestões, participar das enquetes e tal. Então eu quero deixar esse agradecimento para esses Da colaboradores. galera que te manda material. Exato, exatamente. E como o Gilberto acabou de falar, a gente trabalha durante o dia, né? Eu tenho um estúdio de gravação, eu desenvolvo página de internet também. Gilberto trabalha numa empresa, a Laura também. Você é músico? Eu sou músico também. Músico. Fazem aproximadamente 12 anos. 12 anos. Eu tenho um trabalho que chama Giovanni e Ricardo, a gente atua na região aí. Uhum. E Que tipo de som que vocês... atualmente o Giovanni e Ricardo faz música popular, especialmente sertanejo, né? Mas Sertanejo. a gente já participou de grupos gaúchos, já fez parte Tem uma de longa grupo história. folclórico, tem uma longa história. Até a gente está voltando agora a tocar com um grupo folclórico aqui da cidade, bastante conhecido, que é o Caripaiguarás. E isso está deixando a gente bastante contente por essa valorização. Toca um instrumento? O que você... Eu toco alguns, né? Mas o que eu mais gosto de tocar é guitarra e violão. Eu toco também contrabaixo, cavaquinho e tal. Muito bem. Tá com uma... Gilberto também é músico. Tá? Também é músico, é? Quando eu comecei a tocar, ele, o meu avô e os meus tios, que nossa família de músico, eram as minhas inspirações. Toca o que, Gilberto? Eu também sou mais do violão e da guitarra, né? Também toco cavaquinho. E nós viemos de uma família de músico, né? O meu pai, que é avô do Giovanni, foi o primeiro maestro do Grupo Comunicação aqui de Guaporé. Participou de conjuntos musicais também. Eu também tive uma trajetória em que participei de festivais de música nativista pelo estado, com várias formações. Depois participei de grupos de baile também, né? Então a gente tem isso no sangue, né? Tanto eu quanto o E o Giovanni. ritmo preferido, assim, é música gaúcha ou não? Nativista? Teve uma época, até foi na época, olha que coincidência a gente voltar a esse assunto, né? Eu compunha música nativista na época em que eu trabalhava na Rádio Aurora. Eu também fui locutor da Rádio Aurora, apresentava ao sábado à noite o programa Anoitecer Nativo. Então, aproveitando o grande acervo de bolachões da época da Rádio Aurora, que estava no auge dos festivais nativistas, parti para o desenvolvimento. Hoje, assim, a gente está mais na questão das saudades, né? Revendo... Um dia ainda vou te convidar, é a primeira vez, nós não nos conhecíamos, né, Gilberto? Exato. Mas enfim, um dia eu vou te convidar para a gente vir aqui e começar a contar essas histórias de rádio, né? Porque... com certeza. E tem, né? Tem mais muitas. Tem em rádio são histórias. Eu uma loucura. também tive a minha participação, a minha colaboração com a Rádio Aurora, e a Rádio Aurora teve colaboração também na minha formação, né? Eu sou muito grato pelo tempo que eu pude conviver aqui com o pessoal da Falava Rádio Aurora. inicialmente, até eu trocar o assunto, sobre a proposta do site, né? Como é que surgiu essa proposta de levar conhecimento, levar história, cultura, a beleza do município? E você falava que você começou isso com um blog, não é? Pelo hábito de andar pelo interior, fazendo fotografia e tudo mais. Gostaria que você retomasse esse assunto. Não sei se você, ou o Giovanni, ou a Laura, enfim. Não, perfeito. Esse upgrade que foi do blog para o site foi também em virtude de que um blog ele era, entre aspas, limitado. Assim, era difícil de procurar um assunto, algumas ferramentas não tinha. Então agora quando a gente tornou isso um site, a gente conseguiu fazer isso aí de forma mais organizada. Mais profissional, com um mecanismo de pesquisa. Tu pode procurar fotos por data, as galerias estão em categorias separadas, bem especificadas, o que é referente à natureza, o que é referente a pontos turísticos, o que é referente à música, o que é bem fácil de navegar no site. E além disso, a gente está sempre querendo agregar novidades e funcionalidades que são úteis e interessantes. A gente tem sistema de enquete sobre a cidade lá. A gente recentemente colocou a foto do dia, que é uma foto destaque de alguma personalidade, de algum cidadão da cidade, alguma coisa que é destaque, ou que é bonito apenas da cidade. Então cada dias assim a gente altera essa foto, o pessoal comenta, o pessoal pode dar sugestão. Então tá um negócio bem bacana e o pessoal tem comentado bastante e apoiado, dado um feedback positivo sobre o nosso trabalho. A internet é o futuro e é irreversível, né? Não tem como voltar. Exato, a internet... Em todas as áreas, né? Em todas as áreas.
partes pelo bem e partes por ruim, né? Tem que cuidar isso A gente está também, tentando né? fazer pelo bem, né? É. Usar ela de uma forma positiva, né? Mas nem todo mundo pensa assim, a gente está tentando fazer a nossa parte. Guaporé tem história. Tem muita história e muita história que o pessoal desconhece, mas em compensação tem muita gente que nos procura, que colabora. Desconhece por quê? De repente, não sei dizer o porquê, de repente o Bibi vai saber dizer melhor que eu, ou por não ter informação, ou por não procurar essa informação, não sei te dizer o porquê. Às vezes é pelo interesse, né? A gente, todo mundo, eu ao menos penso que todo mundo tem algumas afinidades e algumas coisas que não agradam muito. Então quem gosta de música vai atrás de música, quem gosta de piada vai atrás de piada, e quem gosta de cultura vai atrás de cultura, e assim penso que talvez seja por causa disso. Você concorda, Gilberto? Eu acredito que a nossa história, o resgate da nossa história, a preservação da nossa história, ela depende única e exclusivamente de nós mesmos. Então é a partir dessa minha visão, né, que eu sou responsável pela minha história, pela história do meu bairro, da minha comunidade. Então é a partir disso também que vem a nossa proposta como site, porque é bastante fácil você dizer, mas o poder público não faz nada, a entidade de classe A não faz nada, a B não faz nada. Mas eu acho que cabe o grande questionamento, e eu, o que eu faço? Qual o meu percentual, qual a minha parcela de contribuição para o resgate e preservação da história, da cultura, das coisas boas da nossa terra? Então, a nossa proposta é dentro dessa visão, sermos um parceiro da comunidade guaporense nessa busca pelas coisas que compõem a nossa comunidade, pela história que fez parte dessa comunidade. Eu acho que se cada um, em cada setor, em cada entidade, em cada classe representativa de Guaporé, tiver esse pensamento, eu acho que aí sim as coisas acontecem. Não adianta nós ficarmos esperando que as coisas aconteçam a partir dos outros. Então, nós estamos indo em busca, tentando contribuir para o crescimento da nossa cidade de Guaporé. O que é história? O que é cultura na visão do site? O site, como, né, ela não é uma entidade, digamos assim, oficial, não é? Que tenha... Vocês têm algum tipo de apoio de órgãos oficiais? Não, né? Não, no momento nós só estamos com o apoio de empresas particulares, privadas. Depois do intervalo comercial, pode ser? O que é história na visão de vocês? O que é cultura na visão de vocês? Pode ser? Perfeito. Então vamos ao intervalo comercial rapidinho. Na sequência, voltamos para continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Giovanni, o Gilberto e a Laura Dalmas. A Laura que está quietinha ali, só observando. Daqui um pouco eu vou te colocar a falar um pouquinho também, tá bom? Intervalo comercial bem rápido, voltamos já. Estamos apresentando Conversas. Oi. Estão faltando 8 minutos para as 5 horas da tarde. Nós estamos apresentando Conversas e hoje o bate-papo é sobre o site Caminhos de Guaporé, com o Giovanni Dalmas, o Gilberto e a Laura Dalmas. Tem mais a mãe de vocês, não é, Giovanni e Laura? Não é? Eu sou sobrinho do Gilberto. Tu é sobrinho do Gilberto? Isso. A Laura é minha filha e o Giovanni sobrinho. Sobrinho. E a tua esposa? Mas a minha esposa Como é que é o nome dela? Aide. Aide. Mais o Leonardo, meu filho, e temos também mas toda é a uma família galera Dalmas toda aí. contribuindo, né? É uma galera toda Todo que mundo faz. contribui, a família do Giovanni também, né? Estamos todos integrados. Vocês me permitem fazer uma coisa aqui, liberar o telefone para perguntas? Com certeza, estamos... Então vamos liberar. Se alguém Vamos aí. quiser saber alguma coisa a mais que a gente não, né? Assunto que a gente não está tocando aqui, por favor, está à disposição o telefone. Já está liberado, 3443-1212, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o site Caminhos de Guaporé, sobre a história de Guaporé. Antes do intervalo, eu perguntei o que é história na visão do site Caminhos de Guaporé. Eu penso assim, ó, que a história, ela tem um passado, ela tem um presente e nós estamos encaminhando para um futuro. Eu penso que não adianta só ficarmos vivendo a história presente, porque nós dependemos muito da nossa história do passado, né? De entendermos como foram os primeiros tempos da nossa comunidade,
quais as dificuldades enfrentadas. Hoje, muitas vezes, quando a gente vê que tem, por exemplo, um problema, por exemplo, na questão política, partidária em Guaporé, né? Será que esse problema talvez ele não teve raízes lá em 1940, 1950? Então, se nós voltarmos no tempo, nós vamos ver, por exemplo, uma grande divisão partidária naquela época na nossa comunidade. O que evoluiu daquele tempo para cá? Então, a pessoa, hoje, ela tenta discutir um assunto da comunidade, mas se ela não tem uma base... Esse aprofundamento... ela tem dificuldade de entender para conseguir evoluir, para nós conseguirmos dar um passo adiante em certas questões da nossa comunidade. Então, eu sempre digo e ouço falar, um povo que não tem passado, ele não tem futuro. De forma geral, o brasileiro não tem essa memória, digamos assim. O brasileiro esquece muito rápido, né? De tudo. Com certeza. Nós somos, assim, um país que nós levamos as coisas muito no oba-oba, né? Então, assim, a gente critica, a gente fala mal e muito pouco a gente participa. Então, eu acho que o que nós precisamos é conhecer as nossas bases, como é que a nossa comunidade se formou, quais foram os pontos fortes, quais foram os pontos fracos, né? E tomarmos isso como base para resolvermos as questões atuais e as questões futuras que vão nos acercar daqui a pouco, né? E pelo que vocês percebem, a nossa população, eles têm esse conhecimento da história, não só de Guaporé, mas, enfim, de forma geral, eles têm ou não têm? O que vocês sentem? Guaporé tem várias realidades, né? Nós encontramos pessoas e camadas assim dos mais variados níveis, né? Nós temos pessoas que você vai falar, você tem uma verdadeira aula. Eu, por exemplo, sou apaixonado. Quando eu sento para conversar com meu pai ou com alguém de mais idade conhecido, eu fico vislumbrado em ouvir as pessoas falar de como eram os primeiros tempos de Guaporé, de como as coisas aconteceram. Já tem outras pessoas que você vai falar, a pessoa não dá importância. Para ela, o passado não tem importância, né? Só que também essas pessoas se esquecem que o que elas estão vivendo hoje, construindo hoje, elas poderão ter essa vivência esquecida no futuro por seus netos e por seus filhos. Então, cabe a nós o quê? Valorizarmos aquilo que nossos avós construíram, que nossos pais construíram, passarmos esses ensinamentos, essas instruções para os nossos filhos, para que eles possam passar para os nossos netos e assim por diante. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gilberto, que é a seguinte. O site, o Caminhos de Guaporé, ele faz um trabalho de pesquisa. Ele traz esse material, esse conteúdo que tem no site, ele é um conteúdo oficial da história ou não? Pergunto isso por quê? Em função da pesquisa, né? Vocês têm que fazer uma pesquisa para colocar isso no site, certo? E essa pesquisa, ela tem esse objetivo, quer dizer, tem essa intenção de ser oficial? Não, nós queremos ser um complemento da história de Guaporé, né? Porque isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, também é história, né? Com certeza. Então, Caminhos de Guaporé, a proposta é de ser um apoiador, um complemento daqueles que historiaram e remontaram a história de Guaporé. Então, nesse intuito, assim, né, nesse sentido, nós podemos citar, por exemplo, nós usamos muito livros que falam de Guaporé para as nossas postagens, né, para ilustrar fotos. Eu posso citar aqui o livro do Giovanni Girelli, que foi lançado em 2003, em função do centenário de Guaporé, e outros livros que vieram antes, o livro de Nelson Lauro Fornari Tomé, que foi lançado lá em 1967 também, que traz uma cultura riquíssima em detalhes da nossa história. Outros livros de Elaine Maria Consoli Caranque também, que fala da colônia do Guaporé e município de Dois Lajeados, e tantos outros que nós podemos citar aqui, do Vicente Maia Filho, falecido recentemente, que fez o livro Domingo em Guaporé, que conta causos do tempo de Guaporé. Então, essas são as nossas referências bibliográficas, e nós queremos reproduzir essas referências para tirar do livro e passar para um veículo mais ágil e mais dinâmico, que é a internet. Então, no intuito de colaborar com esses autores também, e colaborar com a reconstrução e preservação da nossa história. E acredito que também trazer essa informação, porque eu acredito que hoje é mais fácil tu procurar na internet do que tu procurar num livro, né? Com certeza. Então, a gente não é historiador, né? Mas o conteúdo que a gente posta no site, ele é fundamentado, né? A gente faz pesquisa, então não é um conteúdo criado ou imaginário. A gente tem sempre fontes
para aquilo que a gente posta, Que vai e a gente virar- menciona essas fontes. Que vai virar oficial, né, a partir de um determinado momento. Né? Com certeza, assim como esses livros que foram se sucedendo Exato. e se complementando, hoje são livros oficiais. Livros obras importantíssimas do qual nós temos muito respeito. Nós não queremos eliminar isso, sobrepor a isso, nós queremos somar a esses autores. O trabalho que essas pessoas fizeram em prol da nossa história, do resgate e divulgação da nossa história, é um trabalho assim louvável, admirável, né? Então nós queremos o quê? Resgatar isso do livro, colocar na internet para sermos um colaborador, para aumentarmos esse conhecimento da nossa comunidade em cima da nossa história. Até porque a forma que vocês estão fazendo hoje é uma forma diferente, não é do livro impresso, mas não deixa de ser também, não é? Nós sempre costumamos dizer que o nosso site é um livro aberto. Exato, exato. A qualquer momento, e isso nós esperamos que a comunidade nos apoie, a qualquer momento nós podemos tirar uma informação que porventura esteja errada, acrescentarmos informações, modificarmos, e então, na verdade, o Caminhos do Guaporé, ele nada mais é do que um livro aberto, né? Onde a cada momento, a cada dia, a gente pode inserir, retirar e contar novos episódios da nossa história. Existe a possibilidade de repente, se lançar um livro no futuro com o conteúdo do site ou não? Talvez com uma seleção de conteúdos, alguma coisa assim ou não? Muita gente já sugeriu, já de certa forma até cobrou, vocês deveriam lançar um livro, vocês deveriam escrever. Mas eu ao menos estou estudando essa ideia e penso que a gente deve dar um passo de cada vez, até porque o nosso intuito é, como o Gilberto acabou de falar, é manter esse livro aberto, onde a gente pode acrescentar informação, retirar. E ao passo que um livro numa tiragem X atingiria um número X de pessoas, com a internet a gente atinge, hoje em dia, principalmente a maioria da comunidade. Qualquer um pode acessar a internet em qualquer momento, de qualquer lugar, não precisa ter o livro. E com uma grande vantagem, em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo, muito bem colocado. Então a possibilidade de trazer um livro, de ser lançado um livro, seja ele fotográfico, seja ele histórico ou de qualquer outra forma, existe. Mas a gente pretende pensar muito bem nisso aí para fazer um negócio legal, né? Conversar ver o que as pessoas acham e para depois partir para essa outra fase. Fala, Gilberto. Assim, para dimensionar aquilo que o Giovanni fala no intuito de como a internet atinge, né? Uhum. Nós temos hoje contatos de guaporenses que moram no México, guaporenses que moram em Portugal, na Itália, pessoas que se reencontraram e reencontraram o Guaporé através do nosso site. E reencontraram a sua história e a sua cultura também, né? E hoje contribuem com o resgate da nossa história. Eu tenho recebido fotos de fora, de pessoas que moram no exterior, assim como moram também no Brasil, em outros estados, como Paraná, Santa Catarina, né? E assim, e o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo uma troca de informações. A gente dá informações para eles, eles nos devolvem informações. E assim nós vamos construindo o site, na base da interatividade, né? Tu perguntaste antes sobre o que seria a história e a cultura. E a cultura, o que a gente cultiva, é o que a gente é o que a gente vai passar para os nossos filhos também, né? Então, aquilo que tu é aquilo que tu cultiva, entendeu? Exatamente. Então, se a gente cultivar a valorização da nossa história, a gente vai arrumar para um futuro melhor, com certeza. Deixa eu colocar a Laura aqui nesse nosso bate-papo, senão ela não vai falar. Tá aqui de graça, né, Laura? Qual é o público que tem a maior aceitação, assim, que mais procura o site, que acessa, enfim, é a galerinha, são pessoas um pouco mais de idade? Qual é o público que acessa o Caminhos de Guaporé, com maior número? Eu acredito que sejam as pessoas mais velhas, porque elas fazem mais parte dessa história, né? Uhum. Mas os jovens também hoje em dia estão acessando bastante pelo Facebook, pela página do Facebook. Vocês trabalham direto com as redes sociais, imagino. Sim, também. A gente tem bastante conteúdo postado no Facebook. Muita gente nova curte. Percebo que eles gostam bastante porque é um meio fácil, já que eles estão no meio. Já estão ali no Facebook. Uhum. Então É bem colocado porque a gente pensou em conectar com as redes sociais, que nem a Laura falou, porque muita gente não tem o costume de buscar informação fora
daquilo que conhece. Né? Vou dar um exemplo, eu conheço muita gente que fica o dia inteiro no Facebook. Então, a gente tem que levar para o Facebook, tem que levar para o Twitter, para o Orkut essas informações, para que desperte também esse interesse na juventude. E você sabe que, por experiência própria também, muitas vezes esse conteúdo que é colocado no Face ou no Twitter, só esse conteúdo que... ele é multiplicado. Exatamente, só ele. Não é? As pessoas não saem dali, por exemplo. Elas ficam restritas àquela informação que está ali, no Face, naquele momento. Elas acabam não abrindo muito isso. Né? E é um erro, né? Porque deveria, né? Se tem um conteúdo interessante em algum site, dá uma procurada lá que deve ter outras coisas mais legais também. Né? Muitos entendedores dizem que hoje o rumo das pessoas é ser muito superficial. Saber um pouquinho de cada coisa. Então todo mundo sabe de tudo, mas ninguém se aprofunda em nada. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que isso aí é um grande erro, porque tu deveria, ao menos eu penso assim, né? Os assuntos que me interessam, eu tento ler, tento saber o porquê funciona. Um pouco, né? E eu acho que esse superficialismo aí prejudica a sociedade. Hoje em dia, Giovanni, as pessoas necessitam de ter o maior número de informação possível, né? E se especializar em algumas poucas áreas. Concordo. Né? Tem que saber de tudo. Mas tem que estar antenado. Tem que estar ligado com tudo no mundo inteiro. Aconteceu lá no Afeganistão, pum. Eu tenho que saber agora. Eu não tenho que saber amanhã ou daqui a 2 horas. Eu tenho que saber agora, onde aconteceu, nesse momento. E o resto eu vou me aprofundar, né, naquelas áreas que me mais interessam. Afim, né? Aquilo que te interessa. Exatamente. Funciona dessa maneira. Mas se tu não cultivar nada, se tu não se interessar por nada, tu vai ser sempre superficial. E não vai existir, né? Como ser humano, tu vai acabar perdendo muita coisa, né? Vai deixar infelizmente. Bom, gente, eu não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar em termos de site. Primeiro o endereço, né, para que as pessoas possam acessar, é www.caminhosdeguaporé.com.br. Isso, exatamente. Esse é o nosso endereço na internet. Depois nós estamos também, como acabamos de falar, nas redes sociais, né? Todo o conteúdo, cada vez que o nosso conteúdo é renovado, isso a gente faz a cada 5 ou 6 dias, nós temos sempre matéria nova, vai para as redes para o pessoal ficar sabendo, né? Nós agora, eu gostaria de divulgar aqui de antemão, né? Já havia falado isso também numa entrevista anterior com o Eduardo Godinho, né? Que nós estamos com uma novidade boa agora para o mês de julho. Dia 5 de julho nós faremos 2 anos do site Caminhos do Guaporé no ar. Nós vamos lançar a cronologia histórica de Guaporé. A cronologia histórica de Guaporé é um estudo aprofundado que nós estamos fazendo há mais de 1 ano, pesquisando, como eu te falei antes, em livros de Guaporé, biblioteca, internet, onde nós estamos resgatando todos os fatos que compõem a nossa história. Então nós vamos começar contando a história de Guaporé lá no ano de 1633, né? Vamos evoluindo ano a ano até chegarmos nos dias atuais. A gente prevê para essa primeira etapa, porque o volume de trabalho é muito grande, de divulgarmos de 1633 até 1969, que foi o ano da inauguração da primeira pista do Autódromo de Guaporé. Depois, com o passar do tempo, nós vamos lançando os anos posteriores. Mas nessa primeira etapa, agora em julho desse ano, então o pessoal pode aguardar, o pessoal vai se surpreender com a nossa cronologia histórica, com o conteúdo de informações que nós vamos deixar para uso no nosso site, para uso de escolas, de pesquisas. As escolas vão ter um material extremamente importante, né? Ele foi resumido e foi aglutinado, juntado, né? Vários livros, várias informações, elas vão poder ser encontradas num único lugar, que é o Caminhos de Guaporé. Guaporé tem essa informação disponível para os estudantes, enfim, para a população de forma geral? Existe esse conteúdo de história disponível ou mais ou menos? E dá para se dizer que mais ou menos, né? Então, assim, eu mesmo já fiz pesquisas na nossa biblioteca municipal, alguns materiais, alguns livros você não encontra. Então você tem que partir para campo. Eu sei que tem o livro do fulano de tal, e esse livro não está na biblioteca, então tem que ir atrás. Vocês fazem esse trabalho de pesquisa também com pessoas, de entrevistar pessoas, enfim, de fazer isso?
isso aí já veio, essa ideia já veio, mas é uma ideia que toma muito tempo. Não só por causa da entrevista, porque depois disso tem que editar a entrevista, tem que filmar, passar isso é pra- trabalhoso, né? Então, acho que tem essa ideia de fazer entrevistas, mas de repente para uma próxima fase do Caminhos de Guaporé. Mas a gente tem conversado, quando a gente conversa com alguém, a gente sempre anota, quando vem um material novo que o pessoal colabora com a gente vai agregando ao material que a gente tem, e essa interatividade eu acho que é uma das partes mais importantes do site, inclusive. Foi falado nas escolas e eu sei de muito professor e até trabalhos de faculdade que o pessoal usaram o Caminhos de Guaporé como fonte. Então isso aí para nós é uma valorização tamanha e nos deixa muito contentes também por poder dar essa contribuição para a comunidade. Quem quiser participar com vocês desse projeto, como é que pode fazer? Através de telefone, endereço, e-mail, enfim, contatos do site. Vários são as possibilidades, né? Então nós temos o e-mail caminhosdeguaporé@gmail.com, ele está bastante divulgado em evidência no nosso site, né? Nós temos também um formulário que pode ser preenchido na nossa página. Muitas pessoas chegam através da gente preenchendo o nosso formulário na nossa página. Podem nos telefonar, no site também tem nossos telefones, pode telefonar para mim, para o Giovanni, para a Laura. E isso, assim, ó, é um prazer imenso poder conversar com as pessoas, trocar ideias, trocar informações. Nós gostaríamos muito, mas muito mesmo, que cada vez mais pessoas participassem conosco desse projeto. Nós não queremos ter mérito nenhum em estarmos fazendo esse trabalho em favor da comunidade. Nós queremos apenas ser colaboradores e queremos que outras pessoas também se integrem. E para que essas pessoas também, junto com a gente, desenvolvam esse espírito de resgate, de preservação e de divulgação de nossas coisas boas. Então é muito importante que a comunidade participe, nosso telefone, e-mail, nossos contatos estão aí e nós queremos muito que as pessoas nos ajudem a compor esse site. Muito bem. Giovanni. Não, reforçando o que o Gilberto acabou de falar, o pessoal não, muitas pessoas já me disseram, algumas pessoas já me disseram que tinha vergonha de enviar, ou porque não tinha scanner, ou porque tinha as fotos ainda aquelas reveladas, né? Mas o pessoal pode ficar tranquilo, pode entrar em contato com a gente se tiver material, se quiser conversar. Essas fotos antigas são as mais bacanas, né? Essas aí são as mais legais. E aí a gente recentemente conseguiu comprar um scanner de mão, né? Para coletar esse material, para ficar mais fácil. E eu vou aproveitar agora, eu falei agora do scanner, em agradecer o pessoal que está veiculando comerciais no Caminhos do Guaporé. A gente abriu um espaço agora que é o guia. É um guia de compras, de serviço e um guia de turismo, onde o pessoal pode anunciar, né? O pessoal, as empresas, né, podem anunciar e estar colaborando com o site. E nesse espaço eles podem divulgar o trabalho deles, tem espaço para foto, para os contatos, tem formulário, tem a localização dos anunciantes, né? E além de que esses anunciantes aparecem durante toda a visita do site. Né? Então a gente quer agradecer e muito esse pessoal que está apoiando o Caminhos do Guaporé, porque esses comerciais, esse apoio viabiliza de certa forma a continuidade desse trabalho. Então a gente fica muito feliz. Quero agradecer também ao Ednei Genari e a Grace Osmarini, que estão ajudando a gente na vendagem desses comerciais e está sendo muito bacana esse trabalho. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o Giovanni Dalmas, o Gilberto e a Laura Dalmas. O Giovanni é sobrinho do Gilberto, a Laura é filha, né? E tem uma galera toda aí que também faz o Caminhos de Guaporé, que é um site de cultura, de história. Como é que vocês se definem rapidamente, assim que nós já estamos com o tempo estourado? Como é que vocês se definem em termos de sites? Qual é o segmento de vocês? Turismo? Mas como diz o nosso lema, né? História, cultura, belezas e riquezas. É um conjunto de coisas boas, na verdade, que a gente quer elevar o nome de Guaporé para fora. Nós queremos ser colaboradores no sentido de ajudar a construir o nosso município, ajudar a nossa comunidade a divulgar Guaporé. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês. Foi uma satisfação bater papo com vocês e conhecer um pouquinho também
essa história, não é, de vocês aí, que começou lá muito antes de 2011, né, Gilberto? Exato. Quando você fazia suas trilhas pelo interior aí, fazendo fotografias. Prazer. Olha, e obrigado pelo bate-papo. Nós é que temos muito que te agradecer, Kleber. Foi um prazer imenso ter te conhecido e podermos estar aqui nesse espaço do teu programa. E eu acho que Guaporé também vai ganhar muito com a tua vinda. A Rádio Aurora está sendo muito feliz nessa reestruturação que ela está fazendo. E pode ter certeza que a partir de hoje também, a partir dessa semana que tu estás aqui, tu também já começa a fazer parte da nossa cidade, né? Parte da nossa história. Sinta-se integrado, tá? O espaço do Caminhos de Guaporé está aberto para vocês, para toda emissora. No que nós pudermos colaborar com vocês, nós estamos aí disponíveis e prontos para trabalhar. Uma grande estada para ti em Guaporé, que o povo guaporense saiba te receber com carinho, te acolher e que tu se sintas realmente um cidadão guaporense. E no que precisar da gente, nós estamos aí para poder colaborar contigo. Foi um prazer imenso conhecer essa simpatia de pessoa que tu és. Imagina, obrigado para vocês, obrigado pelas palavras, Gilberto, e estamos aqui às ordens também na Rádio Aurora. Obrigado, Laura, pela visita, obrigado pelas informações, né, do site também. Muito obrigada. Obrigado também, Giovanni. Beleza, Kleber, eu quero agradecer também ao Ali Andrade pelo convite, ao teu convite também, e deixar o convite para o pessoal que quer que acesse o Caminhos de Guaporé, que contribua, que se divirta, que lembre alguns fatos e que use de forma positiva esse material que a gente tem postado. Maravilha. Obrigado mais uma vez a vocês. Nós conversamos aqui no Conversas desta quarta-feira com o Giovanni, o Gilberto e a Laura do site Caminhos de Guaporé. Galera que trabalha, não é, em família, que tem né, uma galera toda aí que faz isso, mas não só, pessoas que também colaboram, né, pessoas de fora que também colaboram com o site enviando informações. Nós temos um intervalo comercial e na sequência temos os bons tempos.